Oi, gente, então continuando, eu vou chamar atenção para alguns pontos da música, depois que a gente escutou ela, e a gente tem em mente essas analogias que o Emicida faz, do poema Esmalha, do mito de Ícaro, para cantar a sua própria Esmalha, que é a que está na música. Então, na música, ele não se vale só de analogias de mito, de poesia. Ele também cita alguns fatos, né? Ele cita esse primeiro acontecimento que foi bastante chocante, que foi o fuzilamento que houve no carro de uma família, que causou a morte do músico Evaldo Rosa, e de um catador de material reciclado que foi ajudar a família. Ah, essas propagandas são muito chatas, né? Que foi ajudar a família, Luciano Macedo, né, no meio do fuzilamento, feito pelo exército. Feito. Era na época da intervenção militar no Rio de Janeiro. E segundo os agentes, né, estavam procurando, tinham recebido denúncia de criminosos num carro parecido com o da família. E quando esse carro passa, eles, né, acabam fuzilando um carro que estava cheio de pessoas. E infelizmente o pai de família, o músico Evaldo, e o Luciano, que tentou ajudar, acabaram sendo mortos. Então ele faz referência a esse crime quando ele cita aqui, eu tô com a letra da música aberta, 80 tiros te lembram que existe pele alva e pele alvo. É muito boa essa construção da frase dele, boa no sentido de que ela é curta e ela pega muito bem a situação. A pele alva, a pele branca é aquela que nunca é alvo, e a pele alvo a gente já sabe de que cor é. Então essa é a primeira analogia que ele faz à vida real, digamos assim, à sociedade brasileira, num fato concreto. Depois a gente tem esse outro caso que ele também cita, que foram 5 jovens, também do Rio de Janeiro, que foram mortos com 111 tiros. Eles estavam indo comemorar o primeiro salário de um deles. Então, e daí, né, mais daqueles casos que colocam com uma atitude suspeita. Isso em 2015, esse carro também é atingido com 111 tiros e esses jovens acabam falecendo. Aqui é uma reportagem já mais atual, dizendo como isso destruiu a vida daquelas 5 famílias. Desculpa, gente, daqueles 5, né, pais, mães de família. Para sempre. Então, mais um caso, ele vai citar isso. Eu tô aqui abrindo a atividade de vocês mesmo. Onde que ele cita? Onde que ele fala? Que ele fala 80 tiros. Acho que é mais aqui. Aqui, ó, os meninos levou 111. Tiros e tiros e tiros. O menino levou 111. Quem disparou usava farda. Então, mais uma vez, a menção à violência policial. Então, voltando. Depois tem essa outra citação que ele faz, que daí ele vai remeter à época, né, do sequestro e da escravidão das pessoas negras. Ele coloca lá na música, né, como tudo isso começa. Primeiro sequestra eles, rouba eles, mente sobre eles, nega o Deus deles, ofende, separa eles, e depois ele continua. E se alguém quiser debater, algo meio assim, você manda debater com a bala que vara eles. Então, ele nessa construção muito simples, ele coloca como isso tudo começou. Ele relata os fatos de uma maneira muito curta. Primeiro foi um sequestro, um roubo, mentiras, né, colocando as culturas africanas como inferiores, negando o Deus deles. As religiões de matrizes africanas chegaram a ser proibidas, foram muito perseguidas, ainda são. Ofende, daí a gente pode falar do racismo explícito, né, quando se xinga, se ofende, separa numa alusão mesmo
A gente pode até lembrar do artigo que a gente leu, onde estava bem colocado que a maior parte dos policiais também são negros e a maior parte das pessoas que são mortas pelos policiais também são negras. Então, essa separação também pode estar implícita aqui. Outro momento que eu gosto muito quando ele coloca como o diploma é uma promessa de alforria. Desculpa, gente. De novo, uma citação à época da escravidão, que hoje é a analogia que ele traz, como, né, as pessoas negras e pobres, consequentemente, muitas vezes sonham com o diploma, com a graduação, com a faculdade, como se fosse uma alforria, como se fosse meio que um atestado de que, ó, eu alcancei, eu consegui, eu tenho um espaço nessa sociedade. Mas, infelizmente, nem sempre é isso que a gente vê. Eu lembro muito no caso da Agatha, na notícia de jornal que a gente leu, onde o avô dela colocava, ela faz balé, ela faz aula disso, faz aula daquilo. É bem também essa situação. Olha, a Agatha tinha uma vida como de tantas meninas brancas de classe média, fazendo balé, fazendo aula de não sei o que, inglês, natação. Então, seria também a mesma analogia, a mesma construção. Depois ele faz citação à hashtag Pretos no Topo, que sempre, né, tá voltando na internet, vira e mexe e volta. E que a gente pode colocar várias coisas sobre ela, né? Tanto das pessoas negras alcançarem postos de comando em empresas, ou então de estarem no topo também em situações da música, dos filmes, das artes no geral, da cultura. Mas eu vejo também, pelo que eu acompanho, que muitas vezes talvez não seja só isso que basta, porque é como também tem que tomar cuidado, porque isso pode servir como um artigo para validar que não há racismo. Mas tem, o Brasil, por exemplo, tem pessoas importantes negras, não que não tem racismo, que essa é uma fala que é bastante usada. Né? Aqui não tem racismo, não tem uma lei, nunca tivemos leis expressas que separavam lugares de negros e lugares de brancos, como houve nos Estados Unidos, como houve na África do Sul. Aqui, então você pega esse único caso, muitas vezes, que né, depois de muito sofrimento, muita luta, engoliu muito sapo, que tá lá no topo, mas aquele lá conseguiu. Então, é os dois lados. A gente tem que lutar para que isso ocorra, mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado com que tipo de argumento isso vai alimentar. E por último, já fechando, a gente tem muita coisa para falar da música, mas aqui no vídeo não cabe, então talvez na aula a gente consiga falar um pouco mais. A Smiley, ela é uma metáfora do quanto o racismo ele traz para as pessoas negras, ele faz mal, ele traz transtornos mentais, um sentimento muitas vezes de que não devia estar ali, de que tudo é muito difícil de ser alcançado. Então por isso também a escolha pelo poema Smiley, onde a gente tem uma moça que quer a lua e na busca por essa lua ela acaba, né, falecendo, acaba se matando, inclusive. Então seria isso, essa busca por um lugar ao sol, por uma vida que todos deveriam ter, confortável, segura, acaba por muitas vezes provocar uma série de transtornos mentais, e até aqui eu coloquei uma reportagem, o link está na apresentação. Os cachorros latindo. Ele traz uma série de consequências para as pessoas negras de depressão, de muitas vezes números altos de suicídio, um sentimento de inferioridade, de baixa autoestima, uma cobrança, né, porque tem que sempre ir além do que os brancos vão para conseguir aquele lugar que os brancos já têm. E muitas vezes quando estão lutando por essas conquistas são estereotipadas, né, como com as mulheres que eu convivo, mesmo que eu acompanhe, aquela questão de ser agressiva. Então, são aspectos de dominação mesmo. Não precisa ser tão brava, não precisa ser tão incisiva.
E como o racismo, é uma reportagem que está bem bacana, coloquei lá o link para vocês, e como o racismo impacta psicologicamente na vida das pessoas. Não é só, ela não poda só as oportunidades materiais, sociais, mas também ela impacta psicologicamente. Então, hoje a gente tem até ramos da psicologia, né, que são voltados a esses estudos de racismo para pessoas negras, porque realmente precisa de um outro olhar. E Ismalha fala disso. Então, a gente tem essa Ismalha da música, que poderia ser uma mulher negra, tá lá lutando por sua lua, digamos assim, pela sua lua. Só que ela tem aqueles fatos da realidade e da história dos seus antepassados que estão bombardeando essa pessoa o tempo todo. E as mortes de pessoas negras, as que a gente leu na notícia, as que ele cita na música, que são mais antigas, as a gente vê todos os dias nos jornais. A gente tem as microviolências do dia a dia, as piadinhas, as brincadeiras, digamos assim, que não são brincadeiras. E a gente tem quando você acaba preterindo mesmo, né, um profissional, e acaba essa pessoa perdendo oportunidades, às vezes muito importantes, por causa disso. Então, Ismalha, depois eu até recomendo que vocês escutem com mais calma, ela tem muitas coisas ali. Vou até voltar aqui para a letra, ver se tem mais algo que eu poderia falar. Ele vai bater muito na tecla, por exemplo, ó, quem mata os meninos tem a cor de quem matou seu ancestral. Então, né, enquanto isso, muitas vezes é um ciclo que já vinha, por exemplo, desde a época daqueles funcionários das fazendas que também eram negros e ajudavam a capturar as pessoas escravizadas que tinham fugido. Aqui eu gosto muito também dessa minha cor não é uniforme, que é bem isso da estereotipação das pessoas negras, como a gente muitas vezes vê na mídia, vê nas notícias, né? Muitas vezes sempre como empregado doméstico, ou sempre como bandido, ou no caso das mulheres, muitas vezes como a mulher sensual. Então, quando coloca-se essas pessoas nas caixinhas. E acho que alguns pontos principais que eu queria chamar da música eram esses. E agora a gente vai para a atividade, que inclusive é a atividade bimestral. Ela vai equivaler com uma avaliação bimestral. E ela vai ser feita com base em tudo isso que a gente discutiu nesses 4 encontros. A gente teve 4 encontros falando sobre o mesmo assunto com textos diferentes. Notícia, o conto, o artigo e a letra da música. Então, a partir de tudo isso que a gente já leu, que a gente conversou, quem participou dos encontros online, é para escrever um texto que vocês pontuem as soluções para essa ferida que é o racismo, que é a violência contra as pessoas negras na nossa sociedade. Que medidas, que leis, que ações vocês acham que podem ajudar a resolver, ou pelo menos a diminuir o racismo brasileiro? O texto deve ser feito à mão, dessa vez é todo à mão, não vai ter tão formulário, e o mínimo do texto é 15 linhas. Porque eu acho que é bem difícil conseguir falar de soluções para um problema tão complexo em menos que isso. E a data de entrega também é o dia 15. Então, entreguem essa atividade porque ela vai equivaler à avaliação bimestral. E acho que ela vai fechar bem com base em tudo isso que a gente já discutiu, leu, falou. Se vocês forem citar, por exemplo, o artigo que a gente leu, desculpa, lembre-se de colocar as referências, que é trecho do artigo, ou um site, lembre-se de colocar, tá? Não copiem de nenhum lugar, porque cópias, plágios serão zerados. E era isso. Qualquer dúvida à tua disposição. Obrigada.